Antes de nós lermos o texto, eu quero contextualizá-los. Nós estamos dentro de uma pequena série que começou domingo passado e se encerra no próximo, chamado O Cristo do Natal. A ideia é que sejam 3 sermões. Domingo passado nós estudamos o Cristo glorioso. Porque muitas vezes, nesse momento que a sociedade cita o Natal, às vezes tem uma imagem totalmente distorcida de Cristo. Há um Natal muito secularizado. E muitas vezes as pessoas têm a ideia daquele menininho na manjedoura, né? E a gente viu em Apocalipse que João viu um Cristo glorioso. Ele não é um menininho indefeso, ele é o Rei dos Reis. Ele tem olhos como chamas de fogo. Então nós vimos a ideia do Cristo glorioso. E a gente sempre tem que lembrar disso. Mas nessa noite eu quero olhar por Cristo servo. Intencionalmente eu comecei com Cristo glorioso no Novo Testamento. Intencionalmente, movido por Deus, óbvio, olhar para o Cristo servo, lá do Antigo Testamento anunciado. E no próximo domingo, se Deus permitir, olhar para o nascimento em si de Cristo. Então aquilo que estava anunciado no passado é aquilo que ele estava no futuro em relação ao dia do seu nascimento, né? Que é o Apocalipse. E hoje então olharemos para Isaías 42. E o título é O Servo do Senhor. O Cristo do Natal é também o servo do Senhor. Ele é também o Cristo glorioso e ele é também o servo do Senhor. Naturalmente que ele tem muitos títulos. E nós não estamos exaurindo os títulos dados pela Escritura à pessoa de Jesus. Mas esse título de servo é extremamente importante. De tal modo que quando eu fui estudar mais a fundo, aí eu me deparei com um grande problema, porque é muito rico as abordagens aqui. Na verdade, dá para fazer uma outra série, futuramente devo fazer, com esse título, Servo do Senhor. Para você ter ideia, Isaías tem 4 cânticos sobre o servo do Senhor. E nós iremos olhar o primeiro e o último. E vamos ver naturalmente de modo bem superficial, para a gente entender essa figura do servo do Senhor. A palavra servo do Senhor, o título servo do Senhor, é aplicado aproximadamente a 15 ou 16 personagens da Escritura. Moisés é chamado de servo do Senhor, Josué é chamado de servo do Senhor, Abraão é chamado de servo do Senhor, chamado pelo próprio Deus, Deus dizendo, meu servo, meu servo. E esse título é aplicado a um grupo coletivo, que é o próprio Israel. O Israel, o povo de Deus, teve um título dado a ele, e o título era Servo do Senhor. Veja, por exemplo, como que esse título estava presente aí no capítulo anterior. Olha o capítulo 41, versos 8 e 9. Isaías 41, versos 8 e 9. Vamos ler? Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Então, quando Deus chama Abraão, faz de Abraão um povo, esse povo foi chamado para ser o povo que era para ser conhecido como o povo servo do Senhor. E ele, como servo do Senhor, deveria brilhar no mundo, deveria servir a Deus neste mundo, de tal forma que as nações olhassem para Israel como um povo que servia um Senhor. Servo é uma palavra que mostra sacrifício, se abdicar de determinadas coisas. E esse título, então, era dado a Israel, dentre vários outros personagens. Só que fracassam os servos do Senhor na Escritura. Por melhores que eles aparentam ser, eles fracassam. Abraão falta fé nele, mente. Moisés assassina. E a própria nação de Israel, quando Isaías escreve, Isaías está dizendo que eles vão vivenciar o exílio e depois a restauração do remanescente fiel. Porque o servo do Senhor, que é Israel, se corrompeu, se prostituiu em algumas linguagens do Antigo Testamento, como de Oséias. Então o servo do Senhor como nação fracassou.
fracassou. Mas Deus tinha, desde a eternidade, anunciado um servo que jamais iria fracassar. Um dos próprios membros da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo formam a Trindade. E a pessoa do Filho, ele seria o servo do Senhor, que Moisés não foi capaz de ser, que Abraão não foi capaz de ser, que Israel não é, mas que esse nascido de uma mulher, esse que a gente comemora no Natal, o Cristo do Natal, ele era o servo do Senhor tão anunciado. Isaías vai fazer 4 cânticos porque eram poesias, descrevendo este servo dele. Nós só vamos olhar o primeiro e o último, mesmo assim, o último então de forma bem resumida, por causa do nosso tempo. Mas eu espero que você se interesse por entender essa figura do servo, para que você entenda o que Cristo fez. E quando Cristo chama eu e você, e nos coloca na família dele, e nos chama de servos dele, ele quer que nós imitemos o servo perfeito, que é Jesus Cristo. Então o primeiro cântico é este aqui do Salmo 42, Isaías 42. E aqui eu quero mostrar para você que o servo do Senhor promoverá a justiça, sendo o mediador que abençoa Israel e os gentios. Olha como é que é descrito este servo. Olha aí comigo o verso 1. Eis que meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha a terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos-las farei ouvir. Vamos orar novamente? Ó Deus, fale conosco, nos encante com a figura do servo, nos cause impacto, ó Deus, pela obra dele, e nos mostre o quanto que foi necessário que o servo nos redimisse, para que nós pudéssemos nos tornar um servo do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se você olhar o verso 10, e você estava no início do nosso culto, você vai entender. Cantai ao Senhor um cântico novo, lembra? Nós lemos esse texto do verso 10 ao verso 17 no início. Então, quando o servo estabelecer justiça, o servo alcançar aqueles povos além do mar, então nós devemos cantar louvores, porque o servo chegou, ele está implantando esta obra. E aqui nesse texto, como eu disse, eu não vou fazer aquele sermão expositivo, mas eu vou pegar alguns temas aqui e elencar nessa figura do servo. O servo ele é apresentado, porque Isaías estava falando de servo do Senhor, chamou Israel de servo. Mas chega no capítulo 42, ele apresenta uma figura de servo que não fracassa. Uma figura de servo que vai ser sustentado na sua missão.
Olha alguns lances aqui, e se você conectar com o Novo Testamento, você vai lembrar. É Jesus, claro que é Jesus. Não tem como ser diferente. Ó, eis que o meu servo a quem sustém, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Lembra do batismo? Este é o meu filho amado, quando Jesus foi batizado. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. O Pai tem prazer no Filho. Isaías está mostrando isso. Deus está falando através de Isaías. E Deus está dizendo, o meu servo, a quem eu sustenho, eu tenho prazer. Me comprazo com a obra dele. Porque com Israel não era assim. Com Israel eles distorceram as coisas do Senhor. Eles ficaram agarrados num formalismo religioso, dizendo, nós temos o templo do Senhor. Templo do Senhor. Ninguém vai fazer mal a gente. E o templo do Senhor estava cheio de ídolos. Eles tinham colocado ídolos no templo. Mas diziam, se eu tenho o templo, nada acontece. E claro que acontece. Jeremias nos adverte sobre isso. E mostra o quanto que a Babilônia iria causar destruição. Mas esse aqui não, esse é um servo diferente. Esse é o verdadeiro israelita. Perceba por que Jesus tinha que ser um judeu. Porque havia promessas feitas de que um servo judeu faria determinadas coisas. A nação deveria ter feito e não é capaz de fazer. Mas o verdadeiro israelita não é a nação de Israel, mas é o descendente de Abraão. A descendência de Abraão foi abençoada em muitas coisas. Mas quem abençoaria o mundo era o descendente, que é Jesus Cristo. Por isso que em todo o processo, quando ele vai se tornar homem, é escolhida uma mulher, que é descendente de Israel. É escolhido um pai adotivo, José, para dar a ele o direito ao trono de Davi. Ele é o servo do Senhor, apresentado como sendo aquele que foi sustentado, aprovado e capacitado. Olha lá o verso, capítulo 42 ainda. Olha o que Deus Pai está dizendo sobre este servo. Vamos ler agora. E pus sobre ele o meu Espírito. Quando Jesus foi batizado, o céu se abriu, desce sobre Cristo o Espírito na forma de pomba, e ele passa a ser chamado desde então de ungido do Senhor. A palavra Cristo significa exatamente ungido. Ele foi ungido pelo próprio Espírito, porque como natureza humana, ele é divino, mas ele se assumiu como servo. Ele veio vencer também como homem. E como natureza humana, ele precisava ser habilitado pelo Espírito. Lucas vai descrever que Jesus, cheio do Espírito, foi ao deserto. E vence o diabo no deserto. Sofrendo tentações que seres humanos sentem. Mas porque estava cheio do Espírito, ele o vence. Ele sai do deserto cheio do Espírito. E faz diversas obras. E o texto diz, cheio do Espírito. Pedro, discussando em Atos, ele diz que Jesus fez diversas coisas pelo poder do Espírito. Ele era o servo, capacitado, ungido, para os 3 ofícios que o Antigo Testamento tem, de rei, profeta e sacerdote. E ele exerce esses ofícios como homem. E para isso ele precisava ser ungido pelo Espírito. Perceba que Isaías quer apresentar para nós a identidade do servo. Aquele que nasce numa manjedoura, ele é um servo vindo para uma missão. Capacitado, conduzido, e ele é aquele que tem a plenitude do Espírito, para quando subir aos céus derramar sobre nós o Espírito dele. E qual que era a missão dele? Aqui em Isaías 42, a ênfase da missão está no fato de fazer justiça. Olha lá o capítulo 42. O verso 1. E ele, vamos ler? Promulgará o direito para os gentios. Ele vai promulgar direitos aos gentios. Gentios eram aqueles que não eram israelitas.
Para o judeu não considerava gentil. Não tinha muito direito quem era gentil. Afinal de contas, não é da tribo, não é de Abraão. Ele vai promulgar direito para os gentios. E olha a forma como ele vai fazer isso. Você esperava então que vai vir um servo que vai causar uma grande revolução, gritar e tal. Isaías faz questão de chamar a atenção para um caráter da forma humilde dele. É por isso que ele está sendo chamado de servo. Olha o verso 2, vamos ler? Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. E veja que quando Cristo nasce, ele passa um tanto quanto que anônimo, durante um tempo do seu ministério, da sua vida. Aparece um pouquinho lá no templo, depois some, e você o vê só com 30 anos sendo batizado. E quando ele faz alguns milagres, algumas pessoas querem dar uma publicidade equivocada, numa visão distorcida, como se ele fosse aquele que vai estabelecer o reino de Davi politicamente. Ele chama os discípulos e diz: a ninguém dizeis que eu sou o Cristo. Não contem. Várias vezes ele faz cura e diz: não fale. Ele está exatamente agindo como Isaías está descrevendo. Ele vai agir no seu primeiro momento de forma passando nas multidões, e poucos o veem como quem de fato ele é. Afinal de contas, ele é um servo. O servo precisa deixar tudo bem ajeitado, mas ele não tem que ser notado. Essa é uma característica de um servo. Ele não é notado, ele não é visto. Em alguns jantares da época, o servo chegava antes, deixava tudo pronto, e na hora do jantar nem aparecia. A ideia é que o ministério de Jesus, do servo de Isaías, seria em alguns momentos não visto pelos homens. Afinal de contas, ele nasce num lugar pequeno. Miqueias chega a dizer: tu, Belém Efrata, pequena demais, e de ti vai sair aquele que vai reger o mundo. Você precisa olhar para Cristo do Natal, o vendo como glorioso Cristo, como nós o vimos domingo passado, mas percebendo que ele foi o servo. Para que nós pudéssemos ser reconciliados, ele tem que ser glorioso, mas ele tem que estar disposto a ser servo. Glória e servo. Pessoa de Cristo conjuga essas duas características. E como ele vai lidar, à medida em que ele vai estabelecer essa justiça, esse direito? Olha ele agindo em relação aos desamparados. Olha o verso 3. Vamos ler? Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Cana, que já está um tanto quanto que abatida, não era muito útil, então quebra ela logo, chega, não vale mais. Vão atrás de outra melhor. A torcida que está quase apagando, apaga ela logo e vão atrás de outra. Ele está dizendo: não, ele não vai fazer isso. Aliás, várias vezes no Novo Testamento, esses textos são citados. Quando Jesus faz determinadas coisas, ele diz: ele não esmaga a cana quebrada. É por isso que ele se voltou para pessoas que os religiosos da época rejeitavam. Ele se compadece de um Zaqueu, que era um publicano. Ele está com uma mulher que foi pega em adultério, elevada a ele a confronta do seu pecado, mas ele estende graça a ela. Ele está na casa de Simão, e entra uma mulher lá, pecadora, mas arrependida, chora aos pés, enxuga ele se volta e mostra o quanto que ela está sendo alcançada pela graça. Por quê? Porque ele não veio esmagar a cana quebrada, ele não veio apagar a torcida que fumega, ele é o servo do Senhor. Ele vai estabelecer direito de uma forma impensável. Afinal de contas, leia Bem-aventuranças. Parece que é contracultural. Aliás, esse é um título de um livro do John Stott, Contra a Cultura. Mas você tem que lembrar que esse que eu estou anunciando, ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que ele teve. E ele veio fazer isso
só para ser o exemplo? Não. Porque se fosse só para ser o exemplo, ainda a gente continuaria condenado. Por isso, olha o capítulo 42 ainda de Isaías, e veja agora a figura dele como mediador. Ele é apresentado como sendo sustentado, aprovado, capacitado, aquele que fará as coisas que têm que ser feitas, ele vai agir com misericórdia, mas ele é um mediador. Olha lá comigo o verso 6. E aqui ele descreve Deus Pai conversando com esse servo do Senhor, que é o próprio Deus Filho, que iria assumir essa função de servo do Senhor. Olha o verso 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. A aliança com o povo era com o povo de Israel. Luz para os gentios, aqueles que estavam longe. Um mediador. Se você lê o Antigo Testamento o tempo todo, Deus está treinando o seu povo a perceber o quanto eles precisam de um mediador. Deus vai dar a lei para o povo, Deus começa a falar, o povo diz, é muito glorioso. Mas fala através de Moisés. Moisés recebe a lei e Moisés passa a lei ao povo. Moisés é o mediador. Você tem Abraão, ele é o mediador de uma série de bênçãos que vai vir sobre a descendência dele. Você pega Davi, ele é um rei que é um mediador. O povo vence Golias. Pensa aquela batalha absurda. Golias. E o povo de Israel comemora a vitória. Você diz, esse povo deve ter lutado tanto, né? Lutaram coisa nenhuma. 40 dias, Golias ficava afrontando a tropa e ninguém saiu para lutar. Mas um dia Davi vai para o campo e luta. E ele derruba Golias. Quando ele derruba Golias, Israel venceu. Israel comemora, Israel desfruta dos despojos. Porque Golias foi tombado pelo ungido do Senhor. Davi é um mediador. Ele está dando, através dele, bênção chega ao povo. Tudo isso é sombra, para que a gente veja que a relação de Deus com o povo é mediada. E ela é mediada por o servo sofredor. Por esse servo. Ele vai ser o mediador dessa aliança. E aí ele vai abençoar o meu povo. Se você estivesse lendo Isaías, você ia ver que esse povo ia parar no exílio. Por causa dos próprios pecados. Mas por causa de um mediador, bênçãos vão chegar sobre o povo. Eu e você estamos num relacionamento com Deus, louvamos a Deus, agradecemos a Deus, desfrutamos de bênção, temos o perdão dos nossos pecados, dizemos que vamos morar no céu. Só por causa de um mediador. Aliás, o único dado entre Deus e os homens que nos conduz a Ele, que é Jesus Cristo. Fora de Cristo, Deus não ama você. Se você não estiver em Cristo, Deus está irado com você. É isso que Isaías está dizendo. Isaías está dizendo, o servo vai estar todo habilitado. Ele vai fazer o que ninguém foi capaz de fazer. O Davi que derruba Golias, cai para uma mulher. Mas esse meu servo vai ser sustentado. E ele vai ser o mediador da aliança com o povo. Eu vou tratar o povo a partir daquilo que o servo fizer em obediência a mim. Porque eu amo o meu servo, eu vou amar o povo do meu servo. Eu e você, se cremos em Cristo, somos os integrantes desse povo. E percebe que o texto deixa isso claro, dizendo que era para a israelita, mas era também para os gentios. Para os povos que viviam nos mais lugares distantes, além do mar. É por isso que quando ele esteve entre nós, andou. Quando ele morre e ressuscita, ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele estava pensando em pessoas que não iriam nascer em Israel como eu e você não nascemos. E nós seríamos alcançados pela obra do servo. Muitos anos dele nascer, Isaías já tinha anunciado. O Cristo do Natal, ele é um servo. Um servo anunciado em várias partes da Escritura. E aqui, anunciado como sendo aquele que vai promover justiça
como sendo o mediador de uma nova aliança. Pessoas vão ser alcançadas, pessoas quebradas, Ele não vai esmagar, Ele vai restaurar. Aquilo que parece apagando, Ele vai reacender. E essa pode ser a sua realidade nessa noite. Talvez você venha aqui desprezado por todos. Porque aquele tipo de cana era desprezada, aquele tipo da torcida que não, daquela forma, era desprezada. Mas Deus vem e restaura, porque existe um mediador da aliança. Mas eu quero terminar olhando com você o último cântico, né? Como eu disse, esse foi o primeiro. Teve mais 2 cânticos do servo, repetindo características e caracterizando ainda mais. Diz do poder da palavra que esse servo vai ter, o quanto que ele vai fazer coisas mediante aquilo que ele vai falar. Mas olha o capítulo 52 de Isaías. Esse é o último cântico do servo. E o relógio está dizendo, não dá mais, pastor. Já está longo. Olha Isaías 52. Pastor Francisco, qual que era a estratégia? Estou terminando, alguma coisa assim que o senhor falava. Olha Isaías 52. Agora vai ser dada uma característica desse servo, que não estava claro lá no capítulo 42. Como que ele vai ser esse mediador? Como que esse servo, tudo bem, está de forma humilde, mas que nível de humildade que ele vai ter? Como que ele vai estabelecer justiça, direitos? Isaías 53 descreve uma característica do servo que vai sofrer. Então, Isaías 53, nós vemos o servo do Senhor que se sacrifica para tornar justos os injustos que o Senhor amou. Afinal de contas, ele é um servo, ele veio fazer uma obra. E a obra que o Pai designou a ele é tornar pessoas que eram injustas, justas. Quando você olha o capítulo, normalmente a gente conhece o texto a partir do capítulo 53, né? Quem creu em nossa pregação? Mas o cântico começa antes, o cântico começa no verso 13, ó. Diz assim, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. A ideia aqui de prudência, a ideia de que ele vai completar a obra. Essa é a melhor tradução no hebraico para aquilo que está aqui. Ele vai ter sabedoria, ele vai agir com sabedoria ao ponto de que a obra vai acontecer, não vai ficar para trás. Ele não vai deixar a obra no meio do caminho. Ele não é Israel, ele é um israelita perfeito, mas não é Israel. Ele é o verdadeiro profeta que Moisés apresentava. Mas Moisés não era. Ele é o verdadeiro libertador. Ele é o verdadeiro que dá a terra prometida, que Josué apresentava, mas Josué não era. Não, esse aqui age com prudência, e ele vai ser exaltado, vai ser elevado ao muito sublime. Um servo exaltado? Isso aqui é estranho no primeiro momento. Como assim? Ele é servo ou ele é exaltado? Isaías apresenta, ele vai ser exaltado. Olha as reações a ele. Verso 14. Como pasmaram muito à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. O servo um dia vai vir como o Rei da Glória, e todos vão de ver. Aqueles que não creram nele, vão de ficar admirados com quem ele é. Aqueles que o transpassaram, haverão de ver, dizendo, realmente, ele era o ungido do Senhor. Isaías começa a descrição do servo pelo caminho da exaltação. Aí você diz, tá, então eu quero ver o que ele faz, né, para chegar a esse ponto. Aí Isaías começa a mostrar
os relatórios dos sofrimentos do servo. Eu só vou passar por cima, por causa do nosso horário, como eu disse. Essa série é muito rica. Quando eu fui estudar mais a fundo, percebi que a gente poderia fazer uma série, né, a mais. Mas não é o propósito, a gente está no Cristo do Natal. Mas olha lá comigo, então, um pouco do sofrimento do servo. Olha o verso 1. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Vamos ler? Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Algo que foi cortado, e a terra é seca, de repente brota algo lá, mas não tem muita esperança que aquilo vai dar certo. É assim que ele é apresentado. Ele não vem no período em que Salomão tornou Israel glorioso, onde a rainha de Sabá corria para ver as coisas lá. Não, ele veio num momento que Israel era uma nação fraca. Não tinha nem rei próprio governando. Quem governava sobre eles era o Império Romano e aqueles que Roma designava. Parecia que aquela promessa feita a Abraão, feita a Davi, acabou. Parece que foi cortado. Está dizendo, não, mas tem algo que está nascendo. O broto está aparecendo. Mas anunciar que ele é o rei, ele que vai fazer coisas? Não, ele não tinha aparência, não tinha formosura. Ele era rejeitado dos homens. E ele foi assim enquanto andou entre nós. Ele não teve acesso às cortes. Ele não teve acesso aos grandes banquetes. Quando ele nasce numa estrebaria, numa manjedoura. Verso 3. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem, vamos ler agora? Percebe? As pessoas escondem o rosto, não querem nem ver, não é uma coisa que vale a pena. Essa é a descrição de um servo que veio para tornar eu e você justos. E não pense, irmãos, que mudou. O Cristo que nós anunciamos, ele está glorioso. Mas anunciar como ele é rejeitado dos homens. Ele continua sendo rejeitado dos homens. Só quem é capaz de enxergar quem ele é quando o Espírito abre o coração. Do contrário, vai ser sempre o rejeitado. Poucos são os que creem nele, a Escritura diz. O mundo está dizendo, estamos celebrando o Natal. Mas não é o Jesus da Escritura. Não é. Basta ver como vai acontecer no próximo domingo, dia 24. O dia que o culto ao Senhor, a esse Cristo. As pessoas o vão rejeitar. E vão ficar com festividades, mas rejeitando Ele. Porque olhar para quem Ele é, Ele não ganha aplausos das pessoas. Estar alicerçado a Ele, nos torna odiados do mundo. Isaías está dizendo, Ele é esse servo. E por que Ele se torna isso? Por nossa causa. Olha agora como que Isaías vai mostrar que tudo isso que ele passa é para que eu e você um dia pudéssemos ser tratados como filhos do rei. Olha comigo a partir do verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Algo que é nosso, ele vai fazer uma série de coisas assim, tá? E preste atenção nisso. Ele está pegando coisas que não eram dele e sendo colocada nele. Coisas que eram nossas, são dadas a ele. Então ele toma sobre si as nossas enfermidades. Vamos ler agora? E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus. Mas ele foi transpassado, moído, o castigo
que nos traz a paz, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, todos nós andávamos, todos. Não tem um sequer. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas olha o que Deus fez. Mas o Senhor, é isto que ele se tornou. Ele foi oprimido, humilhado e não abriu a boca. Ele é um servo. O servo está recebendo culpa de coisas que ele não fez, mas que nós fizemos. Como cordeiro foi levado a um matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Perguntaram a ele várias coisas. Disseram para ele descer da cruz se ele era o Filho de Deus. E ele fica calado, porque ele está ocupando o nosso lugar. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, está falando de morte, por causa, vamos ler? Transgressão do meu povo, foi ele ferido. E aí eles vão designar uma sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Mas o que é que Deus quis fazer com ele? Vamos ler o verso 10? Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Esse sofrimento é exatamente o caminho que ele vai ser glorificado. Quando ele morre, ele tem os dias prolongados, porque ele ressuscita. E o que ele vai sentir ao ver tudo isso? Verso 11, vamos ler? Ele verá quando Cristo olha para aquilo que ele fez na cruz do Calvário e olha para nós hoje, reconciliados com o Pai, ele fica satisfeito. Ele é o servo que espontaneamente se colocou nessa condição. Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. O pacto de Pai, Filho e Espírito Santo não foi algo obrigatório, empurrado, como se ele não quisesse. Ele disse, eu aceito, eu se torno servo, e nós teremos um povo nosso. E graças a Deus que ele olha o fruto do penoso trabalho. Eu e você somos fruto do penoso trabalho de Cristo. A nossa reconciliação custou um alto preço. A nossa santificação é resultado da obra de Cristo. E a nossa glorificação final é resultado da obra de Cristo. Quando aqueles que creram em Cristo estiverem diante do Senhor nos novos céus e nova terra, Cristo terá todo o prazer por aquilo que Ele fez. Esta é a mensagem para nós. Este é o Cristo do Natal, que se torna o servo para anunciar a justiça, e se torna o servo que sofre injustiça, para que nós nos tornemos justos. Olha o verso 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Não é todos, é muitos, mas não são todos. Muitos continuarão fora do servo sofredor. Vão tentar se salvar pela sua justiça própria. E vão perecer terrivelmente no inferno. Mas se você crê em Cristo, se você vive debaixo de Cristo, a sua iniquidade é colocada em Cristo. E Ele torna você justo. Verso 12, por isso lhe darei muitos como sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos. E pelos transgressores intercedeu. Não é os transgressores lá fora, não. Os transgressores aqui, eu e você.
Todos nós aqui, todos que estamos aqui somos transgressores. E Ele intercedeu por você, se você está em Cristo, se você creu nele. Irmãos, nessa noite nós vimos, mesmo que superficialmente, muitas riquezas. Nós vimos uma das imagens mais fortes do Antigo Testamento. Esse texto de Isaías é citado no Novo em tantos lugares. A vida de Cristo está toda resumida aqui. Ele é o servo. Ele teve que se tornar o servo, para que nós nos tornássemos justos. Essa obra nos torna membros da família de Cristo. Mas Deus nos designa como servos dele. Um dos títulos que Paulo mais usa, Paulo, apóstolo de Cristo, servo de Jesus Cristo. Todos aqueles que estão em Cristo se tornam servos. E quão difícil é para nós servir. Quão difícil é para nós ficar muitas vezes calado quando o nosso direito é torcido. Jesus não abriu a boca em um determinado momento. Nós somos chamados a sermos servos de Deus. Seremos rejeitados? Claro que seremos. Odiados? Claro que seremos. Mas também seremos exaltados no último dia, como Cristo foi. A minha pergunta para você, nesses dias de Natal, é: quem é o Cristo do Natal que você serve? Ele é o glorioso e Ele é o servo. Você está disposto a passar também da figura de servo, tendo Cristo como suficiente servo sobre você, e Cristo como exemplo daquele que foi servo, para que você possa servir uns aos outros? O reino de Deus é chamado para que nós possamos servir uns aos outros. Mas acima de tudo, o reino de Deus só é possível se eu e você aceitarmos ser servidos por Cristo. Você diz: pastor, parece estranho. Ser servido por Deus? Não, eu sirvo a Deus. Mas eu ser servido por Deus, jamais. Você está igual Pedro, naquele dia lá, que Cristo queria lavar os pés. Pedro diz: jamais vai me servir. O Evangelho começa dizendo que Deus serviu você, na pessoa de Jesus Cristo. Ele fez uma obra por você, para você. E agora sim, você deve servir uns aos outros. Mas a salvação é pela graça. Graça significa desfrutar de algo que alguém fez. Cristo primeiro serviu a nós, porque Ele estava servindo Deus Pai. Para que eu e você possamos desfrutar do serviço de Cristo, e entender que no reino de Deus maior é o que serve. E vamos então servir uns aos outros, porque fazendo assim estamos servindo ao nosso Senhor. Vamos orar. Oh Deus, agradecemos porque o Cristo do Natal de fato é o servo. Ele não é apenas um servo, Ele é o servo exaltado. Mas Ele passou pela humilhação. Agradecemos, ó Deus, porque nessa noite nós podemos olhar os nossos pecados na pessoa do Teu Filho pregado na cruz. E reconhecer e saber que as nossas iniquidades foi lançada nele. E por isso nós podemos ser reconciliados. Mas Deus, talvez há entre nós pessoas que ainda não compreendem a obra de Cristo. Que o Senhor possa quebrantar. E que o Teu Santo Espírito possa servir, mostrar Cristo a eles. Nos ensine, ó Deus, a sermos um povo que vivemos para servir a Ti e servir o próximo. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.